Eu nunca tinha ouvido meu pai falar eu te amo. Nunca na minha vida. Eu nunca, quando de criança, me lembro ele me pegar no colo ou eu sentar no colo dele. Uhum. Eu não me lembro, não tem isso na minha história. Arrepiei agora, hein? Não tem essa história. Mas, dentro da casa, eu comecei, quando eu ia embora, eu dava um beijo nele. Tchau, paizinho, eu amo o senhor. Tchau, paizinho. Chegou um dia, ele me retribuiu. E toda vez que eu falava, ele começou a me retribuir. Agora o senhor vai poder voltar para casa. A gente passa o Natal aqui, depois a gente volta para casa. Ele falou, que casa? Eu falei, lá para casa. De jeito nenhum, aqui é minha casa, ele falou. Aqui é minha casa, eu quero morrer aqui. Aquele preconceito de asilos, depósito de pessoas idosas, né? Então, abandono. Né? Todo familiar e até julgamentos, culpa, né? Medo de julgamento. Culpa e tudo mais. Exato. Aí eu peguei e chorei. Porque eu acabei passando por um burnout por conta de não estar tendo rede de apoio. Sozinha, né? Muito difícil. E então, porque queira ou não queira, o idoso, ele requer muito, e ele te deixa com culpas na cabeça. Não tenham preconceitos, tenham acertos. Porque o que faz a gente criar preconceitos são os erros. Buscar errado, um lugar errado que nos mistifica. A gente fica com aquela coisa na cabeça que não vale a pena por conta disso. Uhum. Agora, quando você acerta o lugar, você vê que você se salva. Se salva emocionalmente e salva o idoso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Amar Podcast Residencial. Aqui nós falamos sobre envelhecer com leveza, qualidade de vida, gestão e trazemos um olhar humanizado. Trazemos também histórias que importam para as famílias. Hoje o episódio é diferente. É daqueles que abraçam a gente por dentro. A nossa convidada faz parte da nossa história. E nós fazemos parte da história dela. Recebemos com muito carinho a filha do senhor Sidney, que nós já falamos aqui algumas vezes. Quem segue a gente nas páginas sabe que eu já trouxe a história dele várias vezes, né? Nosso gentleman. Um dos residentes mais marcantes da nossa trajetória, sem dúvida alguma. Ele trouxe leveza, doçura e uma forma tão bonita de enxergar a vida. E hoje ela retorna ao amar, agora com a sua irmã. Seja muito bem-vinda, Lucy. Seja muito bem-vinda, Lucy. Muito obrigada pelo convite. Para mim é mais que uma honra, é uma emoção muito gigante poder estar aqui falando de toda uma história de vida, tanto familiar como também dessa história de família, dessa família que eu acabei sendo agregada, que é com vocês. Então, para mim, Família Mar. Para mim é uma honra e com certeza um prazer maravilhoso. Vai ser muito bom. Muito bom. É uma alegria, Lu, ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigada por confiar na gente mais uma vez. Sempre a parceria sempre foi muito honesta, muito boa, então... Que bom, né? Que bom. Lucia, eu vou começar então já. Por favor. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito realmente agradável e vai ser o normalzão aqui, gente, do dia a dia. Lucia, eu queria saber aonde que você nasceu? Eu nasci em Santos, eu sou de Santos, estou aqui há 21 anos, com muito prazer, que sou apaixonada por essa cidade, que me abraçou, me carregou no colo, na fase mais difícil da minha vida. E então, daqui surgiram grandes amizades que me possibilitou até trazer uma parte da minha família, que foi meu pai primeiro, para cá, né? Mas o seu Sidney também era de Santos? Meu pai era de São Paulo, nascido em São Paulo. Tá. Mas pelo trabalho ele foi para Santos e lá começou toda uma história profissional e familiar com a minha mãe, né? E lá nasceu a Lia, que hoje está com vocês, a Laís, que é a minha irmã do meio, e eu, que sou a caçula. Então, nós três somos de Santos e eu acabei vindo para cá. Tive essa sorte. Sorte. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lucas, Anaká, são meus primos. Eu tenho também os meus tios, que
que moram lá. Mesmo? Agora não mora, o Lucas mudou para São Paulo, a Ana Cá foi para fora do país. Meu tio Arthur, não sei se ele veio para São Paulo, junto com minha tia, mas eles moraram a vida inteira lá. Uma cidade que sempre foi conhecida por acolher os idosos, os aposentados, né? É verdade. Pela qualidade de vida, pela terra plana que é lá, pelo mar, né? Então, sempre foi uma cidade acolhedora para o idoso. E... Seu Sidney teve que sair de lá. Não, calma aí, eu quero saber como que foi essa infância, inclusive, da Lucy. Porque assim, os outros idosos passaram aqui, viveram subindo no pé de manga, né? Roeiro e tudo mais. E como que é morar aí na praia? Morar é diferente, ainda mais uma praia, como você está falando, que é mais assim, bem pacata, mais bem para idoso ou não? Também foi uma... não. A minha vida de adolescente foi uma adolescência comum, assim, gostava muito de praia, sempre gostei. E eu sempre fui muito introspectiva, muito quieta. E o mar, a praia, me chamava muita atenção, sempre me chamou atenção, sabe? Então eu acabei virando surfista até. Fazia parte de uma equipe de surf feminina que fazíamos prancha. Que legal, Lu! E gostava muito do esporte, andava muito bem de skate, sempre gostei muito desse esporte, acho lindo. Quando eu posso, vou lá no Parque Ecológico, ver o pessoal fazer as manobras e tal, acho muito legal. Sempre gostei muito, né? Mas logo na sequência, quando eu fiquei, acho que eu tinha uns 15 anos, a música me resgatou. É isso que eu ia falar, porque assim, a gente já te conhece, sabe que você é cantora. Como introspectiva, assim. Sempre fui muito. Sou até hoje. Por mais que eu, às vezes, faça umas bagunças, essas bagunças são mais para que eu possa me libertar um pouco. Sim. Porque realmente eu sou uma pessoa muito tímida. E quando eu tinha 15 anos, eu não sei lembrar agora como eu conheci esses rapazes. Eles me chamaram, tinha uma flauta transversal que eu ganhei da Lia, Yamaha. Não tocava. Um cara apareceu lá na porta de casa vendendo, ela comprou uma flauta caríssima, me deu de presente. E aí, em casa nós tínhamos piano, a minha mãe era musicista, a Lia sempre foi musicista. A minha mãe sempre contou que o meu bisavô, por parte de mãe, né, foi pianista de Dom Pedro II. Caramba, que legal. Nossa, gente. Exatamente. E aí que legal. Toda a geração da minha família tem um pianista. Aí nós tínhamos piano em casa e eu sentava lá e tirava uma musiquinha, compunha. E aí quando a Lia me deu a flauta, eu já comecei a migrar com o ouvido para outras coisas. E a minha mãe tinha uns discos de vinil antigos de orquestra. E eu pegava aqueles discos, eu viajava. Eu ouvia aquilo, eu decorava o que cada instrumento fazia. Eu separava cada instrumento dentro de mim, escutava o que cada um fazia e sabia o que cada um fazia. E isso me estimulou muito na música. Eu sou apaixonada até hoje por orquestra, né? Que legal. Você tem aquilo que fala que é o ouvido absoluto? Eu não sei avaliar, porque como eu sou analfabeta musicalmente, agora estou estudando, tive a oportunidade agora de estudar. Então, não sei te dizer. Eu tenho um ouvido muito bom. Me incomodo com coisas erradas. Tenho uma facilidade para harmonização, para abrir vozes. Eu posso chegar em qualquer lugar. Se alguém estiver fazendo uma música e pedir para eu participar, eu, em vez de ir na voz solo, eu já vou abrindo vozes. Pode ser... Ter 5 vozes já, eu acho uma para mim. Legal. Na hora. Então, eu tenho um ouvido muito bom para isso, harmônico, né? Sim. Seu Sidney também tinha alguma... Meu pai gostava de dançar, né? Meu pai era pé de valsa. Sim. Muito. Muito. Rolou muito Frank Sinatra. Minha mãe, sim. Minha mãe era soprano ligeiro, cantava muito, muito, muito. E tocava também na igreja. Minha mãe era uma pessoa que se doava muito para os pobres, né? Sim. Então, a vida dentro de casa sempre foi muito musical. A Lia toca piano. Ela toca ainda, né? Nossa Senhora. Ela tem pouca visão, mas ela... Com aqueles dedinhos, ela vai, meu filho... Ela compõe muito bem, faz arranjos muito bem.
Acabou que a gente conheceu muito o seu Sidney, né? Sim. Porque conviveu conosco e tudo mais. E pouco nós sabemos como foi sua mãe. Eu tô conhecendo um pouquinho só da história dela. Minha mãe era uma santa, uma pessoa linda. Que legal. Minha mãe era, assim, algo que eu não sei falar. Ela parecia uma florzinha com pétalas miúdas que você tem que guardar numa caixinha, de tão linda que ela era. Delicada. Delicada. Que delícia de Boa, ouvir isso. perfeita, sabe? Porque Sim. assim, na verdade, acabou que por conta do acontecimento do óbito dela, que a gente conhece o seu Não, Sidney. meus pais eram separados há muitos anos. Ah, tá. Não, mas não foi por conta do óbito dela que aí vocês vieram pra cá? Que eu vim pra cá. Ah, Meu tá. Que pai você... era casado com uma outra senhora. Sim, Certo. eu lembro. Ele tinha a dona Alzira, uma Sim, pessoa lembro também muito dessa bacana. história. E como eles eram separados, eu pouco, para falar a verdade, eu pouco convivi com meu pai. Tá. Eu convivi. Foi mais agora. É, né? quando depois que a minha mãe faleceu, porque na separação teve dos dois lados muita alienação parental. Muita. Eu era a bombeira do negócio. Meu pai falava mal da minha mãe e as minhas irmãs contavam para ela. Eu falava, mentira, ele falou isso. Eu falava tudo ao contrário, para ela não ficar com raiva dele. E ao contrário também, quando a minha mãe Você falava estava mal, ali e eu apaziguando. ficava lá apagando a fogueira. Até que eu consegui uma vez levá-lo para participar de um Natal em casa. O clima não ficou bom, ficou pesado, mas reunimos a família. E assim foi. Fomos levando aquela família tradicional, Aham. bem sangue quente, sabe? A família Mas brasileira. acabou que ele teve que vir pra cá porque a sua madrasta veio a óbito? Foi. Ah, tá. Foi. Exatamente. E aí você cuidou dele. Sim. Era a pessoa que, eu tô entendendo que é a pessoa que apaziguava, então é a pessoa que até acabou pegando e puxando pra responsabilidade também. Olha, a dona Alzira, ela estava com um grau de Alzheimer bem alto. E aí, o que eu fazia? Eu já morava aqui, todo final de semana eu ia para lá, para Santos, para fazer compras na feira. Eu ia com meu pai na feira todo domingo. Todo domingo. Então, eu descia no sábado, ficava na casa da Lia e ia fazer compras, limpar o apartamento deles, ver o que precisava, se precisava marcar médico. Todo final de semana eu ia Ficou pra... morando os dois. Moravam Nesse juntos os momento dois. que ela estava com Alzheimer, só ficou os dois na casa. No apartamento, eles moravam no apartamento Tá. dela. Aí eu descia todo final de semana e teve um dia que meu pai ficou doente. E foi internado. E ela não tinha condições, ela queria ficar no quarto com ele, só que não dava, ela tem Alzheimer, como que eu podia deixar no hospital ela e ele juntos ali? Eu liguei para o filho dela e pedi que o filho fosse buscá-la para ficar com ele, porque ele morava em São Paulo, até o meu pai sair do hospital. Só que ele foi buscá-la. Quando meu pai saiu do hospital, a dona Alzira já estava num residencial em São Paulo. Sim. E ela sofreu demais pela separação com meu pai. Ela não entendeu a situação. Uhum. E aí ela acabou falecendo. E quando ele saiu do hospital, ela já tinha falecido. E o meu pai, então, teve que vir direto para cá, porque o apartamento era do filho. Sim. E meu pai veio embora com a roupa do corpo para minha casa. E o meu pai, anteriormente, quando ele percebeu que a dona Alzira não estava bem, ele me chamou para um almoço num restaurante, queria falar muito comigo. Eu fiquei até apreensiva, que será, né? Aí ele me pediu se quando ele não estivesse bem, se eu podia cuidar dele. E eu prometi para ele que Sim. cuidaria dele, né? Embora nós nunca tenhamos vivido juntos, a gente tinha um convívio, na minha adolescência, até um pouco estressante, porque eu vivia com a minha mãe, eu defendia muito a minha mãe. Tá. E aí eu prometi para ele que eu ficaria com ele, sim. E foi o que eu fiz. Então, e aí, cuidar de um idoso já é desafiador. Aí, como que você conciliou, né? Porque tinha a sua rotina de trabalho, e Sim. aí entrou aí seu pai... Como que foi essa? 2 anos que ele morou na minha casa, ele ainda tinha... Uma autonomia mais preservada? Sim, totalmente. Ele até, se ele quisesse cozinhar alguma coisa,
comer, ligar, fazer o que ele quisesse, assim. Sempre que eu saía, eu falava, pai, vamos, eu vou cantar em tal lugar. Aí ele, eu vou. Ele ia comigo. Ou então, quando ele não quisesse ir, ele ficava vendo televisão. E estava tudo bem. E estava tudo bem. Só que depois, chegou numa fase próximo ao Covid, que ele começou a ter infecção de urina por repetição. Porque daí, ele morando em casa, ele começou a dominar o espaço como pai. Uhum. Aí ele começou a querer a não tomar o remédio porque ele não achava que era necessário. Sim. Ele não queria tomar água porque ele não queria ir toda hora ao banheiro. Comida, ele era extremamente seletivo. Ao ponto de eu chegar em um dia no shopping Jaraguá, ir para 5 lugares, comprar, ele comer, não quero esse, vou para o outro, comer. E Olha, tirando a cebolinha do prato, ó. A salsinha, a cebolinha, ó. Eu ia para casa com 5 refeições, e aí ele queria parar na padaria para tomar um café com leite e pão com queijo. Pão com queijo ele não comia, tomava só café com leite. E aí era assim, ele era muito seletivo, muito exigente. Ele era mesmo. Ele era. E isso aconteceu quando ele estava já na sua casa. E eu convidei ele para almoçar. Aí nós saímos no domingo, né? E aí foi esse ritual aí de lugares para ir. Foi. E inclusive eu lembro muito bem você levando ele para conhecer o residencial. Foi nesse dia, ponto, né, que pegou ele, né? Sim, mas foi tão assim, do nada. Tava passeando pelaquela rua. Despretensiosamente. Foi despretensiosamente. Tava passando pela rua e eu olhei assim, porque teve um antes, né? Sim, meu pai ele teve um residencial antes, eu lembro. Ele foi também numa creche, não foi? Isso que eu ia contar. Pouco antes do Conviva, era antes do Covid. Tudo isso foi antes do Covid. Ele entrou no nosso residencial um pouco antes do Covid. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar e eu vi que ele estava com essas teimosias, não queria tomar remédio e tal. E às vezes eu precisava viajar no horário de trabalho. Eu comecei a me preocupar em deixar ele um período muito longo durante o dia. Sim. Aí eu fui e falei, pai, olha, tem um lugar assim, assim, assado, aqui perto de casa, chama Conviva. Eu não quero de jeito nenhum. Aí ficou sem falar comigo por conta disso. Aí eu falei, pai, então eu vou viajar, o senhor vai comigo. Eu não quero, eu quero ficar em casa. Eu falei, o senhor não pode, pai. Aí comecei a desmarcar coisas. Ele começou a ver que eu estava preocupada com a situação de deixá-lo sozinho. E também tendo prejuízos, né? Também, exatamente. Aí ele falou, quero ir lá conhecer esse lugar que você me falou. Mas só conhecer, eu não vou ficar. Tá bom, levei ele lá, ele conheceu. Amanhã eu venho, então eu fico aqui. Daí no dia seguinte ele ficou lá, tal. No dia seguinte ele não quis voltar mais, ficou uma semana sem ir, aí depois quis ir de novo. Levei, ele começou a frequentar, ele teve todo o acolhimento da Adelaide, a equipe muito boa, um lugar muito delicioso. Vocês, olha, a Adelaide tem muito para acrescentar para vocês. Eu lembro que você falou vocês precisam fazer um pub com ela, que ela é maravilhosa. Vamos fazer. Ela é muito incrível. E aí veio o Covid e, infelizmente, teve que todo mundo ficar afastado. Foi mesmo. E aí acabou fechando o Conviva. Meu pai, dentro daquela época forte do Covid, a pior delas, meu pai começou com infecção de urina repetida, né? E eu levava ali no AOC, o médico via, não pode ficar aqui, tem que ficar para casa, tem que ir para casa. Aí ele começou a tomar injeção, aquela injeção hospitalar de antibiótico, que tinha que ir todo dia lá. O médico me deu uma bronca, falou, senhora não pode ficar trazendo ele toda hora. E toda hora a gente ficava no isolamento, ele ficava dormindo no isolamento e eu ficava lá. E ele falou, você não pode, isso não pode acontecer mais. A senhora e ele vão morrer. Nós estamos na pior fase do Covid. Eu falei, mas eu chorava, eu não sei o que fazer, tal, não sei o que. Ele falou, a senhora tem que procurar um residencial de idosos. Eu, de jeito nenhum, preconceituosa, né? De jeito eu costumo dizer que, na verdade, é um conceito formado. Já é. Por quê? Porque, infelizmente, o passado condena um pouco. Antes Mudou-se muita coisa? Mudou. Agora tem vigilância que cobra, tem conselho do idoso, tem leis do idoso. Mas, né, você veio com esse... Sim, vim com o que hoje a gente tem como preconceito, né? Porque aquele mudou. Preconceito de asilos, de depósito de pessoas idosas, né? Então, abandono, abandono.
né? Todo familiar e traz até uma julgamentos, culpa, né? Medo de julgamento. Culpa e tudo mais. Exato. Aí eu peguei e chorei. Aí eu conversei com ele, falei o que ele achava, se ele, né, aceitava de conhecer. Ah, sim. Eu falei, então quando eu precisar, eu levo o senhor. Aí eu tive que viajar para cantar, ficar 2 dias fora, deixei num lugar. Ele ficou, trouxe para casa e assim, até que ele ficou lá nesse lugar. E antes de passar pelo mar, ele teve alguns outros, não sei se foram 2 ou 3. Ah, eu estava lembrando que era um. Não. Tá. Foram Acho outros. que eu lembrei do último, tá. Que eu migrei Uhum. por realmente decepção. Sim, Decepção mesmo, sabe? Eu Assim, lembro de algumas situações, enfim. Higiene, que fazem aquela, como se diz? Aquela maquiagem quando você vai Uhum. e coloca um horário específico para você chegar, Uhum. sabe? E eu sou uma pessoa muito chata nisso. Se eu estou deixando na sua casa o meu bem mais precioso, a pessoa que eu mais amo na minha vida, é porque eu acredito que você seja muito melhor que eu. Sim. Né? Sim. Você Tá vai suprir confiando. isso, vai suprir coisas que eu não Não consigo, consigo fazer. né? Com profissionais adequados, com alimentação boa, com higiene. Que é o básico, né, exatamente. Toda uma organização, toda uma estrutura que Exatamente. não é possível ter dentro de casa, a não ser que você tenha realmente uma condição financeira bem avantajada. Porque meu pai, por exemplo, ele como pai, ele não me deixava dar banho nele. Foi difícil. Só quando ele tinha os lapsos da cabecinha dele lá por conta da infecção, que eu conseguia dar banho nele, né? Porque senão ele não deixava. Daí eu ensinei ele a fazer xixi sentado, que eu acho que é Eu mais lembro higiênico dessa para situação ele, também. diminuir a infecção. E assim foi. Aí só quando chegou, passou para esses 2 ou 3, não me lembro, que foram para mim decepcionantes. Lamentavelmente. Porque eu acho o seguinte, decepcionantes. sabe, Andréa, Michele, tem uma coisa que para mim é essencial. Você pode até, assim, a casa não ser tão arrumadinha, porque nem a nossa casa não é, que a gente deixa alguma coisa fora, por conta de tempo, de muitos afazeres, mas tem uma coisa que para mim não pode pecar nunca, chama-se medicamentos. Para mim, o medicamento, ele salva como ele mata, se você não der. Se você É um fato, é uma realidade mesmo. Então, os horários dos medicamentos, dar os medicamentos, sabe? Você não descobrir depois de 3 meses que você comprou um medicamento, Que não você foi vê lá. a caixa fechada, lacrada. É complicado. Um medicamento caro que foi pedido para você porque precisava com urgência, e aí você vê que Na o hora não medicamento não deram. foi dado. É Então, triste. isso para mim, eu fico Inadmissível. inadmissível. Porque eu posso perder o meu pai e a desculpa foi realmente um mal súbito, a idade. E não, foi a negligência. Foi uma negligência. E eu sou Poderia ter chata sido nisso. uma negligência, sim. Né? Porque é isso que mantém o meu... Você trouxe querido. uma situação com antibiótico quando você trouxe ele. Né? Olha só, quão é importante administrar um antibiótico no De horário horário, né? correto. Exatamente. Antibiótico Eu lembro que básico. tinha isso também, E que não estava vocês- administrando no horários corretos. Exatamente. E tem clínica que quem dá o medicamento não é enfermeiro, e vocês têm enfermeiro direto lá dentro da sua casa. Isso, para mim, foi assim, É um divisor de diferencial. água. É um diferencial. Porque Uma pessoa habilitada para entregar as medicações, né? Exatamente. Para administrar as medicações. eu tinha que levar meu pai direto no hospital, ele deixou de ir ao hospital na época do Covid, porque vocês tinham profissionais que supriam essa necessidade de ir. Ele parou de correr riscos, né? E aí, ainda tinha aquela querida Sheila, que era Maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Saudosa. E aí, voltando quando ele chegou lá, a Mônica laçou ele Foi. no carinho. Foi no carinho. Foi mesmo. No domingo. Nós chegamos no sábado lá. Eu falei, pai, vamos foi conhecer? mesmo. Aí, batemos palma lá, tocamos a campainha, a Mônica nos atendeu. Mostrou toda a casa, toda fofa. E falou para ele, amanhã nós vamos ter pizza. Ele era louco por pizza, me chamou. Aí ele falou assim, nossa, jura vocês fazem pizza aqui? Ela falou, fazemos. Você não quer vir comer com a gente? Pode? Pode. Ele foi para casa e falou assim,
amanhã você vai me levar lá mesmo? Eu falei, vou. O senhor quer ir? Ah, mas não fica chato. Não. De manhã ele me perguntou, hoje você vai me levar mesmo lá? Eu falei, vou e vou ficar com o senhor. Tá bom. Fomos lá. Você me ligou. Foi. Você me ligou. Olha, meu pai, eu sou a Lucy. Eu lembro certinho. Eu sou a Lucy, então. Meu pai veio aqui na sua casa. A Mônica me atendeu. Eu posso mesmo trazer ele para comer uma pizza? Eu falei, claro que pode. Foi isso. Foi isso. E aí ele se apaixonou. Foi assim, amor à primeira vista. E lá ele ficou. Eu, traumatizada por outros ambientes, eu me tornei uma pessoa chata. E eu sei que no começo eu era uma mala sem a rodinha, porque eu cobrava, eu mexia toda hora em coisinhas, sem confiança, né? Eu não tinha confiança. Mas eu acho que é muito comum, né? Essa questão, até você se adaptar, até você conseguir a confiança, é um tempo, é um processo. Então, pra gente é muito tranquilo isso, muito tranquilo. E vocês abraçaram não só o meu pai, vocês me abraçaram, porque como eu não tenho rede de apoio, só sou eu era só eu para cuidar dele também, como eu tô com a Lia, né? Eu não tenho rede de apoio. Meu emocional foi a zero. Você me viu muitas vezes chorar, falar com você sobre coisas particulares. Muitas vezes. Que me deixaram sem equilíbrio emocional. E vocês foram minha rede de apoio. Mas esse é o papel do residencial, né? Precisa ser isso, precisa caminhar junto com a família. Eu costumo dizer que as famílias chegam e a gente precisa ter essa troca. Porque eu não posso falar, eu vou cuidar do seu pai sozinha. Eu vou fazer aquilo que você não consegue fazer, aquilo que eu propus, né, para você na admissão do idoso. E vou dar todo o suporte, tenho toda a responsabilidade, óbvio. Mas se a gente não tiver uma troca, se essa responsabilidade não for compartilhada, se a gente não caminhar junto de forma transparente, não vai dar certo. Eu falo isso para todo mundo, tá? Então a gente precisa caminhar juntos. É uma relação de confiança que vai ser construída no decorrer do tempo. Fato, não é de uma hora para outra que isso vai nascer, que vai acontecer. Mas a gente precisa ter essa troca, ter essa transparência, ter essa... Nada de esconder as coisas. A gente sabe que, infelizmente, acontece muito isso. Não fala pra família tal coisa. Não precisa nem falar. Não, gente. Fala. Fala, porque quando chega aqui eu falo, vamos caminhar juntos, tá? Não existe nada romantizado, não existe flores, porque aqui é uma casa, é um ambiente coletivo, são pessoas lidando com pessoas o tempo inteiro, pessoas cuidando de pessoas, não é? Então vai ter muitas falhas aqui. Mas não adianta querer esconder nada não, tá, gente? O que mais me cativou de verdade, que começou a me deixar relaxar lá na casa, foi eu estar informalmente lá com meu pai, vendo televisão. Vocês me deram a liberdade de quantas vezes quisesse. Eu cheguei 6 vezes por dia lá. Não sei se você sabe disso. Não lembro. Eu ia 6 vezes por dia lá, ia pedir a bênção para ele, ia ver televisão, ia conversar. Passamos o Réveillon juntos? Passamos dois Réveillons. Ela passou 2, a gente passou 1 juntos. O primeiro ela passou. Tá. E nessa informalidade que eu ficava lá, eu comecei a ver coisas assim, tipo, os funcionários virem com bandejinha de água de 1 em 1 hora. Uau! Gente! Que maravilha! E aí ainda enchiam a garrafinha dele e deixavam com ele ali do lado. Isso Falei, aí. é isso. Estão cuidando da saúde dele, da saúde mental. Não tão só como se fosse um bibelô tirando a poeira de cima. Não pode ser. Realmente há uma importância humana. E isso que é... E essa adaptação dele, Lucy, na época, assim, a gente, óbvio que a gente vê o nosso, né? Mas assim, como que foi o bastidor dessa adaptação? Ele mudou também o humor? Teve algo diferente também que, em relação a você? Ou... Olha, tivemos altos e baixos, porque o meu pai, ele sempre foi muito austero conosco, né? Na família, ele sempre foi bem difícil. Com vocês viram um Sidney. Você isso que eu ia falar, porque o comportamento dele para nós era o comportamento do gentleman, né? Príncipe. Agora, assim, é óbvio que a gente também acompanhou a evolução da saúde dele e tudo mais. Mas houve uma melhora, na visão sua.
Ah, legal. Tá. Por quê? Ele começou a exercitar, estando com muitas pessoas, não estando na casa dele. Que é um ambiente era que ele dominava. falava, Aí ele falava, e aí ele começou assim, ter que todas as manhãs dar bom dia para todo mundo. Isso mesmo, isso aí. E isso foi mexendo muito com mais o lado emocional dele do que o racional, porque meu pai era razão pura, 100% razão. E aí ele foi começando, tinha lá as namoradinhas dele, né? E aí ele foi tendo carinho de vocês, ele tinha um carinho gigante por vocês. Me recordo. E muito aí, bem. isso foi sim dando uma amolecida nele. Muda, né? Sim. Foi mudando. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar eu te amo. Nunca na minha vida. Eu nunca, quando de criança, me lembro ele me pegar no colo ou eu sentar no colo dele. Uhum. Eu não me lembro, não tem isso na minha história. Arrepiei agora, hein? Não tem essa história. Mas, dentro da casa, eu comecei, quando eu ia embora, eu dava um beijo nele, tchau, paizinho, eu amo o senhor, tchau, paizinho. Chegou um dia, ele me retribuiu. De toda vez que eu falava, ele começou a me retribuir. Ai, gente. Então, isso para mim foi, assim, a melhor recompensa da vida. E outra coisa que... desculpa, eu fujo do assunto, mas eu quero voltar no prazer que eu senti em deixar eles com vocês. Não, por favor, razão. eu quero saber também. Por uma razão. Eu sentia que ele se sentia em casa. Tanto é que ele, quando acabou o Covid, eu conversei em particular e falei, pai, olha, agora o senhor vai poder voltar para casa. A gente passa o Natal aqui, depois a gente volta para casa. Ele falou, que casa? Eu falei, lá para casa. De jeito nenhum, aqui é minha casa, ele falou. Aqui é minha casa, eu quero morrer aqui. Por isso eu quero que você vá numa floricultura. Ah, é verdade. Compre. Sabe aquela rosinha que a sua mãe tinha no jardim? A carinha dela. Foi isso mesmo. Aquela rosinha pequenininha que a sua mãe tinha no jardim, que era bem rosinha. Eu falei, você compra um vasinho daquele que eu quero plantar aqui. Quando eu morrer, eu quero continuar aqui. Foi. Essa história demais, gente. E eu comprei mesmo. Essa história a gente já contou algumas pares de vezes e é impressionante. Ela linda, e a roseira, gente, a roseira não é pequenininha, ela brota e ela vai rosa para tudo que é lado. Eu nunca vi igual. Qual foi importante para ele, né? Foi deixar importante. Essa lembrança. Ele se preocupou com isso. E ele se sentia tão em casa ao ponto de pedir isso, porque Sim. O que eu gosto demais dentro do amar é essa possibilidade deles se sentirem em casa. As atividades que vocês têm dão essa possibilidade de eles estarem... vai ter pizza, eles colocarem o queijo, eles estarem fazendo a massinha, né? Isso aí eu cansei de ver meu pai fazendo. Vai ter Páscoa, eles fazendo o chocolatinho para dar para a família. Quer dizer, eles estão se sentindo na casa deles. Né? Com certeza. Porque o idoso, o que ele mais sente falta é da rotina dele, da vida dele. Não tem dúvidas, com certeza. Se ele tem isso dentro do residencial, acabou, é prazeroso. Aí eles têm essa segurança no lugar, né? Não tem jeito deles não quererem ficar. Claro que muda muito, eu falo sempre isso, que muda completamente altera a questão da liberdade. Sim, que é difícil conviver com muitas pessoas, né? Isso, não, né? A gente não está falando de uma liberdade que vai ser 100% preservada, de uma autonomia que vai ser 100% preservada. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas o que é possível a gente fazer, implementar para que eles tenham esse prazer em estar lá? A gente não tira a dignidade do ser humano. Não tira. Se eles quiserem eles mesmos irem buscar água, eles podem. Os que são lúcidos se sentem lúcidos. Sim. Não são tratados como pessoas que não têm a lucidez. E esse diferencial é importante. Porque eu já vi em alguns residenciais, a lida ali é tão igual que a pessoa que não tem um problema, né, acaba sendo tratada igual. Igualzinho, só porque que esse é mecânico. Nossa, uma vez eu recebi um cliente, ele falou assim, olha, lá tem que no residencial, em outra cidade, tô tentando trazer para cá, porque lá no residencial eles têm que dormir acho que 7, 8 horas da noite. Eu falei, mas todo mundo? Todo mundo. Mas a pessoa sem sono, sim, tem que deitar. Meu pai não tá aguentando mais.
Falei, imagino. Porque, pô, aí ele falou que era a rotina. É bom ter a rotina, mas assim, engessada a ponto de atrapalhar ali Sim, isso o dia a é dia horrível. não faz sentido. Vira um cárcere privado. Porque a pessoa tem que falar do jeito que a casa quer, comer do jeito que quer. Eu já vi coisa assim, tá deixando cair, fala de jeito sem amor, sabe, com o idoso. E isso não é legal. Eu acho que a casa em si, eu vejo que vocês administram muito bem, porque a Lia se apaixonou muito por conta do seu jeito de sentar no quintal para conversar lá com todo mundo, de ficar horas batendo papo, brincando, tirando sarro dos idosos, que isso é muito legal, fica leve. Fica leve. Dando a oportunidade deles fazerem alguma coisa da própria casa, que é dobrar roupas. Adoro. Né? Fazer alguma coisa para ele se sentir em casa. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu aprendi isso lá também. Uma vez, a dona Ana foi no escritório, eu tinha acabado de tomar um copo de água ou de café. Ela falou, posso levar na cozinha para você? Eu falei, não, deixa que eu levo. E aí eu fui, levei, e aí eu conversando eu não lembro se foi com um pastor, ele falou, não, mas ele tem autonomia, ele quer fazer, não é porque você vai dar o trabalho para ele de fazer, porque você consegue, sim, mas deixa levar. Aí, e acontece sempre, né? A dona Ana anda, vai lá no escritório. Dona Ana, por favor, às vezes eu almoço lá, você pode levar o prato pra... Nossa, faz com o maior prazer. Então, assim, não é assim, eu tô te tratando como, vamos dizer assim, um empregado, um escravo. Não. Dar autonomia, ela tem autonomia, então utilizar disso é muito bom para o idoso, né? Exatamente. E quando o idoso se sente no hotel 0 estrelas, porque um residencial não é o que eles escolhem. É uma opção familiar isso mesmo. por necessidade. Isso mesmo, Lu. É verdade. Então, eles não estariam ali. Você tem toda a razão, é verdade. Né? Por melhor que seja, não é o lugar que eles querem. Sim, perde privacidade. Então, eu procuro, pelo menos que nem a minha irmã agora, que ela tenha a liberdade. Vocês deram a opção dela escolher o quarto lá. Tem essa opção, tem essa. Ela experimentou uma noite aqui, uma noite ali. Nossa, que legal. Sim. Sabe? Porque é uma forma acolhedora, não é aquela coisa, não, é aqui que você vai dormir. Tem outros espaços, mas é nesse. Porque aqui tem um preço, aqui tem outro. Vocês colocaram num quarto ali pelo mesmo preço do outro. Sim. Por quê? Porque dava. Isso que era possível. E por que não permitir possível. isso, né? Não que seja uma regra, mas foi possível. Se é possível, por que não deixar? Isso para mim é um tratamento humanizado. Sem dúvida, sem dúvida. Óbvio que a família já tinha um histórico muito bom, né? Isso com certeza contribuiu para a volta e até... Como que foi essa decisão, assim, como que eu vou te perguntar, assim, o que significou para você tomar essa decisão de colocar conosco, né? Como que foi isso? Ali, quando ela mudou para cá, ela mudou porque ela ficou viúva na época do Covid, né? Ela morava com o marido. A Lia, por ser deficiente visual, né? Ela tem... Era em Santos, né? Ela tinha todos os cuidados com o marido dela, que era um irmão para mim, uma pessoa maravilhosa, sabe? E, infelizmente, ele faleceu. Ela foi morar com a minha irmã. Daí, a minha irmã trabalha, ela ficava muito sozinha. E ela resolveu vir para cá porque ela via o meu pai no Residencial Amar. E ela falava, quando eu estiver sozinha, eu quero morar. Aí ela resolveu vir para cá e foi uma surpresa para mim, vir para Indaiatuba. Só que eu pensei que ela fosse morar comigo. Aí ela falou, eu não quero morar mais com familiar. Eu quero morar que nem o papai. Então, ela decidiu. Foi ela que decidiu. Residencial. Aí ela foi para um outro residencial, a princípio, né? Tudo porque a gente... Por conta de condição financeira, a gente tem que fazer toda essa estrutura, né? Lógico. E aí,
ela ficou lá durante um tempo, daí ela resolveu voltar para Santos ficar com a minha irmã. Ali é uma pessoa muito inconstante, vocês vão conhecer. Ela é ansiosa, e quando ela não supre a ansiedade dela, ela quer ficar migrando. Tá. Daí ela foi para Santos novamente, resolveu voltou para o mesmo residencial. Só que lá, esse residencial, ele fechou, e ela foi obrigada a mudar. Ela foi para um outro residencial. E um residencial muito bom, e... Aí ela... Só que eu fui viajar agora há pouco tempo e ela... Fui comunicada que ela estava decidindo ir para o Amar. Nossa. Falei, olha, só vou ver isso quando eu voltar para Indaiatuba. Voltei, peguei ali e falei, o que houve, Liliana? Não, eu quero só apenas ter mais amigos, né? Quero abrir, porque eu tenho uma missão na Terra e eu preciso... falar com mais pessoas a respeito de Deus. E ela, e ela decidiu por ela. Eu falei, por que você não me esperou chegar? Ah, você não estava aqui, eu decidi. Eu falei, mas você tinha que esperar. Tem todo um jeito da gente chegar e conversar, né, com as pessoas, sabe? E para que isso não fique uma coisa hostil, né? É lógico. Porque acaba fechando portas. E eu falei, você tem que esperar. E como ela é muito espontânea, aí ela foi, ela decidiu. Ela é espontânea. Ela é muito espontânea. Qual foi a principal diferença aí desse processo, vamos dizer assim, um processo emocional entre colocar o seu pai e agora colocar a sua irmã? Para mim, isso. Para você. Na primeira chegada lá, com as coisinhas dela já, que eu vi que eu estava de fato com o pezinho ali, que eu ia novamente começar a ficar ali, mexeu muito com o meu emocional. Eu mexi com tudo que eu vivi com ele ali dentro, né? Então, olhar aquela cadeira que ele ficava, peguei vídeos dele dançando quadrilha com você. Ai, meu Deus. E aí foi todo... Aniversário, exatamente. Aniversários, que eu adoro de vocês são as farras, as festas. Ali é um clube, e né? aqui, ó, pra quem não conhece a Lucy também é festeira, arteira, e daqui a pouco vai ter o carnaval, ela agita também. Já falou, vai ter festa de Natal agora. A almoça, ela falou, posso levar um som com músicas, com quê? Isso aí, playlist. Uma playlist, assim, vamos embora. Lucy é nossa parceira, gente, parceirona. Eu adoro quando é bem-vinda as coisas que eu tenho para oferecer, né? Nem tudo é dinheiro na vida, né? Tem coisas que a gente sabe que sabe que pode atingir de uma forma a todos. E eu sei que isso, a música... Nossa, quanto eles gostam. Exato. É uma memória afetiva. Acho que a mais preservada é a música. Vale um próximo assunto aqui para o próximo podcast. Vale sim. E é bem interessante trazer junto com o Nau, talvez, ou com algum músico que você conheça. Porque realmente a gente tem lá o Musicoterapia. Outro dia eu estava conversando com o Nau. O Nau é ótimo. Assim, a gente, né, faz ali o melhor... Mas é impressionante, a musicoterapia, ele faz tem uma lógica da música e tudo mais. Eu falo, cara, é uma musicoterapia mesmo, não é assim? Exatamente. Vou tocar uma música lá. Não, é uma terapia. E aí você está falando isso, eu memória lembrei. Afetiva. Existe essa questão de memória afetiva, memória do passado. Então tem músicas que hoje tocam e não estão nem aí. E ajuda no cognitivo. Mas toca uma música do passado. Muito. Né? Ajuda muito no cognitivo, porque eles vão lá buscar a letra, eles cantam junto, eles sentem aquela emoção. É que nem um perfume, você sente um perfume, alguma coisa mexe com você de algum momento. E a música é isso. Tanto é que eu gosto, a minha música, né, a música que eu faço é a bossa nova. E MPB também, mas a bossa nova... A bossa nova é maravilhosa. Eu busquei ela, eu faço, porque não é uma música que faz sucesso, né? Não vou fazer sucesso com bossa nova, mas eu vou fazer... vou ser trilha sonora de momentos especiais. Então, eu tô ali cantando, a música é mais baixa. Eu já vi situações... Gente, é uma delícia. A situação, parece que as pessoas ficam mais românticas. E é isso, a música cria... Cria isso, histórias. Cria esse ambiente e histórias. Não parece não, as pessoas ficam mais românticas. Ficam mais românticas. É gostoso. Muito gostoso. É isso. Lucy, com a deixa de que você vai voltar aqui, opa, eu queria agradecer. Eu que agradeço. A presença sua aqui. Tem alguma coisa que gostaria de falar? Uma mensagem que gostaria de passar para o familiar?
Ou algo que você gostaria Sim. de falar? Acrescentar. Eu gostaria. Cantar. Dá uma ó, palhinha. dá uma palhinha pra gente. Eu prometo que na próxima... Toca, toca, Raul! Gosto muito. Eu gostaria de falar duas pequenas coisas. Uma para os familiares. Hoje, não tenham preconceitos, tenham acertos. Porque o que faz a gente criar preconceitos são os erros. Buscar errado, um lugar errado que nos mistifica. A gente fica com aquela coisa na cabeça que não vale a pena por conta disso. Uhum. Agora, quando você acerta o lugar, você vê que você se salva. Se salva emocionalmente e salva o idoso. Porque eu acabei passando por um burnout por conta de não estar tendo rede de apoio. Uhum. Sozinha, né? É muito difícil. E então, porque queira ou não queira, o idoso, ele requer muito e ele te deixa com culpas na cabeça. Porque ele está lá com você porque você escolheu para ser uma coisa melhor. E ele fica. Porque eu estou sofrendo aqui, porque você... E você está vendo que não é. Então, acredite que não é. Aos poucos, ele vai enxergar que é um lugar ideal para ele. E eu tirei essa culpa, tirei esse preconceito. Sim. E achei uma grande família. Que bom. Sou muito feliz, agradeço. E quero também dizer uma coisa para os profissionais. Se não tiver problema, posso? Não, pode falar. Fique à vontade. Os profissionais que escolhem essa área, não escolham por dinheiro só. Uma área que realmente está muito em alta hoje? Muito solicitada, né? Tem muito muitas solicitada. possibilidades de trabalho. Mas se você não vai servir ao idoso o que ele precisa, vai servir a você por conta da renda, ou vai servir somente o padrão da casa, não faça. Porque você está ali para você servir ao idoso, a necessidade dele. E ter esse olhar, você tem que ter carinho, compreensão. Demais. Que às vezes você vai tomar um tapa na cara, um xingo, Sim. um grito, não quero. Sim. Mas você tem que entender que ele não está no bom dele. Ele não está no Você melhor. está nas suas condições, nas suas melhores condições, ele não. E não pegar birra do idoso por conta disso. Porque tem profissionais que pegam birra e evitam o idoso. Tem, Né? tem sim. Então, São os desafios, né, que a gente lida aí no dia a dia. então tem esse equilíbrio do profissional e do humano. Né? Exatamente, você tem toda a razão. É isso aí. Isso é importante. Muito, muito importante. Porque é o que eu tenho de querer para o meu idoso que está no local. Né? Sim, é o servir ao próximo ali, né? Como assim mesmo. Faça para ele Exatamente. amar como você gostaria de ser amado. Então, assim, tá por dinheiro, óbvio que, novamente, todo trabalho tem uma renda, é digno, de fato, né? né? Mas assim, Mas tô sabe, aqui e não sei agir, não sei falar, falo alto, e muitas vezes a gente escuta a desculpa, né? Mas eu falo alto, que nem muita gente fala, vamos tirar um pouco do residencial para não ficar muito pesado, mas assim, eu sou assim porque eu venho de descendência italiana. Então vai cuidar de idosos, por favor, lá na Itália. Na Itália. Né? Porque assim, aqui é o Brasil, então, né? Da mesma forma, quando vem, assim, às vezes de outro estado e tudo mais, é mais quente. Puxa vida, mas aqui você tem que cuidar normal, não é? Né? Então, senão vai lá voltar pro seu estado e cuida lá do idoso lá. E veja as necessidades básicas. A higiene. Às vezes tem idosos, onde meu pai ficou, que me decepcionei algumas vezes, deixavam idosos com fralda 5, 6 horas. O idoso reclamava, aquilo vazava na cadeira, aquilo ficava assado. É o mínimo, Gente, né, de cuidado, é o básico. É o básico. A pessoa tem que estar ali para entregar o que de fato precisa ser entregue. Exatamente. A questão aí entre muitas coisas, né? Só assim, acrescentando um pouquinho. A formação, a questão dos cursos, infelizmente estão sendo... E o avanço mais, não é só muitas coisas de formação para com o profissional ali, o cuidador, mas também às vezes a gente tem a dificuldade do conhecimento da família também. Por exemplo, você falou da fralda, vou dar o exemplo da fralda. Tem família que já teve essa situação no residencial, inclusive, de falar assim, não, olha aqui, ó,
A embalagem tá falando que dura tantas horas. Então é 2 no dia. Fala, calma aí, 2 no dia? É imagina. 5, às vezes assim, até 6, depende, senão vai vir infecção de urina. Não, é isso aqui. Então tá bom. Então vamos fazer assim, só que você se responsabiliza se tiver uma infecção de urina, adivinha o que aconteceu uma semana depois. Então assim, às vezes também tem essa questão de colocou no residencial, confia na gente, a gente vai dar o melhor que a gente tem de conhecimento técnico e tudo mais. Infelizmente, na questão da fralda, que às vezes influencia financeiramente, é algo que às vezes vai gastar um pouquinho mais mesmo, mas é o melhor cuidado para o idoso. Exatamente. Né? E é isso, eu acho que trabalhar com idoso é uma coisa delicada, é uma flor que está num vaso. Claro, o pessoal fala, mas quando a pessoa passa por isso, você não sabe, às vezes não foi uma pessoa boa e agora não existe idoso santo. Uhum. Né? Mas, gente, mas o que passou importa, né? na vida dele, ele não pode carregar para esse período. É uma nova vida, é um resgate da pessoa dele. É o que você fez com o seu Sidney, né? De fato. É um resgate espiritual, exatamente. É o que vocês viveram. Você trouxe aqui várias vezes como ele era com vocês, mas o quanto você conseguiu entregar no momento que ele mais precisou. E ele confiou em você, né? E não tem uma história mais bonita de que você virar e falar assim, ele nunca falou eu te amo. Nunca me falou. E lá com 98, 99 anos, ele vira e fala eu te amo. Puxa vida. Né? Que presente, não é verdade? Eu fico pensando, você vê, seria muito complicado se fosse, eu acho, com outra pessoa, cuidar do meu pai pelo temperamento dele, sabe? Mas eu acho que eu ganhei muito na vida eu ter aceitado essa coisa, essa proposta de Deus. Esse desafio. Esse desafio que me humanizou mais, me fez chorar muito, mas me fez olhar no olho dele e perguntar por que ele me tratava daquele jeito, o que ele sentia. Eu puxava dele. Eu sentava com ele e falava, por que o senhor me trata assim? Que eu estou fazendo o meu melhor para o senhor? Me fala que eu mudo. E isso me fez exercitar coisas que hoje é muito bom. Mas é melhor. Hoje eu enxergo de outra forma. Mas... Que bacana ter você aqui com a gente novamente. Você sabe que eu quero agradecer no momento final dele. Difícil terminar, né? Tá tão gostoso. O momento final do meu pai foi marcante para toda a minha família. Tanto a família da minha mãe, que pouco tinha contato com ele também. Foi marcante porque no velório dele, as minhas tias falam até hoje, que era aquilo, Lucy? Que coisa linda! Todos os funcionários no velório chorando, aquelas cuidadoras em pranto, com tanto amor por ele. Nossa, quantos velórios nós já fomos? Muitos, tá? Muitos. Você sabe disso, né? Que infelizmente isso faz parte aí do nosso ofício. Mas no dia que o seu Sidney veio a óbito, foi assim... Não teve. Ele era especial. Todo mundo. Nós vamos. Todo mundo foi. Foi todo mundo. Todo mundo. Quem estava de plantão, quem não estava de plantão, foi todo mundo. Todo mundo foi com especial. Gente, parecia que estava chegando os meus irmãos ali. Que vinham com aquele amor, com aquele carinho, aquele afeto, aquele aperto, aquele choro junto comigo. É que perdeu o seu Sidney para nós, todos nós. Eu falo que hoje eu consigo ainda falar um pouco consigo falar um pouco sobre isso. Mas foi muito difícil. Muito. Porque o que eu falei é isso, né? Ele sempre trouxe uma doçura. Olha como mudou. Como ele era. Exatamente. E o que aconteceu com ele ali dentro. Não sabemos exatamente o porquê, qual foi o motivo que levou, enfim. Mas ele se transformou nesse homem generoso, nesse homem dócil. E para todo mundo que a gente fala, não tem. Eu costumo dizer, gente, eu cuido de muitos, eu já cuidei de muitos idosos, mas amo todos. É igual o seu Sidney. Não tem, porque é uma gentileza. E ele foi nos uma ensinou... gentileza absurda. Ele nos ensinou muito durante o período que ele estava conosco lá, e muitas coisas ele dava ideia, e eu era pronto ali para fazer. E ele
sem querer, eu tô pensando aqui, mas ele me ensinou também, inclusive, com a morte dele, porque depois que ele veio ao óbito, eu olhava pra Michelle e falava, quem que a gente vai colocar no lugar? Esse era o real sentimento. Calma aí, mas ninguém vai substituir ele. Então, assim, ele me ensinou que, calma aí, você é uma empresa. Volta aqui pra realidade. Isso aqui é uma empresa. Vocês fazem muito bem, legal. Mas, assim, vai ter que entrar outra pessoa. Então, assim, as pessoas vinham perguntar, tem vaga pra homem? Tem. E ficava... E não queria apresentar muito, sabe? Sim. Não, eu tive que reaprender. Falar, não, calma aí. Existe, sim, esse leito e vai vir outra pessoa aqui, né? Eu acho que eu posso pontuar agora. Eu acho que o que... Eu agradeço muito a Deus ele ter passado com vocês, foi que vocês mudaram uma coisa nele. Meu pai nunca teve amigos. Meu pai tinha conhecidos, colegas assim, de encontrar no baile e tal. Ele nunca teve amigos. E ele falava pra gente que a gente não tinha que ter amigos. Porque que a gente tinha que ter a nossa vida e que ele não queria amizade com ninguém. Homem, então, ele não tinha amizade com nenhum. Ele não gostava de ter amizade com homens. Ele gostava com as mulheres porque ele era outras intenções. Um galã, né? Um galã. Mas também não tinha muita coisa, não. Com as mulheres era aquele passatempo e olha. Então ele não tinha afeto com outras pessoas. Ele não criava laços. E ali ele criou. E eu fiquei impressionada com isso. Criou muitos laços. Criou. E eu agradeço muito a vocês. E deixou, assim, esses laços assim, para sempre nas nossas vidas, né? Para todo mundo que passa. Todo mundo sabe do seu Sidney. E eu agradeço que bênção. De foi coração. Uma bênção ter o privilégio. Eu sempre falo isso para você, né? Foi um privilégio cuidar dele. Privilégio mesmo, não tem, assim, outra palavra. Que privilégio cuidar do seu Sidney. Que bom que ele... Lucy, bom, são histórias como essas que fazem a gente... nos lembram que a gente faz o que a gente faz, né? Sim. E... nossa, é difícil terminar aqui. Mas assim... Que felicidade, né? Saber que não só o seu Sidney marcou aí o Residencial Mar, mas que a gente continua caminhando junto com a sua família. Isso. Acho que esse é o real sentimento. O real sentimento. Então, muito obrigado. A Lucy, você tem algum arroba? Tenho. Então, Lucy Campos Bossa Nova. Lucy Campos Bossa Nova. Então, você que tá aí, siga aqui. Com certeza a Ana vai colocar aí o QR Code dela. Nos siga nas redes sociais. Novamente eu vou falar, né? A gente... não está acostumado em pedir para seguir, em pedir para curtir, compartilhar, mas realmente é bastante importante quando a gente entra nessas redes, né, digitais aí. Então, por favor, faça isso, nos siga, acompanhe e compartilhe. Se esse conteúdo fez real sentido para você, você cresceu, né, foi bom para você, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva para vir outros conteúdos, inclusive. Exatamente. Tem muitos bons aí que estão para vir, outros que já foram. E, gente do céu, o do Fernando, gente do céu, o do Fernando, as pessoas falam, né? Então, assim... Da Dona Ana. Temos que trazer, inclusive, alguns profissionais de volta aqui. Parabéns de vocês trazerem o próprio idoso aqui para falar, para poder mostrar. Muito bom. Muito legal, né? Registrar essas histórias, né? Vamos fazer isso mais vezes. É isso, muito obrigado e vamos... Obrigada a vocês, viu? Todo o carinho que vocês tratam. Então, agora, tratando a minha irmã, que ela é a minha... pérola. Eu sou gamada nessa minha irmã. Dá trabalho, mas eu amo de paixão. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Valeu, Lu.